Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das histórias de transformação mais impactantes que existem, a do romance Paulo e Estevão. É uma jornada, sabe, cheia de fé, perseguição e uma mudança de coração tão profunda, mas tão profunda, que acabou moldando a história. A história toda gira em torno de uma pergunta que é quase um quebra-cabeça. Como pode o maior inimigo de uma fé se transformar no seu maior defensor? É exatamente essa reviravolta incrível que a gente vai desvendar agora. Bem, para a gente entender essa transformação, primeiro a gente precisa sentir o clima da época. Era um tempo de perseguição muito intensa para os primeiros seguidores do caminho. Um tempo de sofrimento que, no fim das contas, acabou forjando os heróis dessa nossa história. E a nossa história começa aqui, em Corinto. O ambiente era tenso. A cidade, embora muito bonita, vivia sob a mão pesada de Roma. E é nesse cenário que um senhor israelita chamado Josedebe acaba cruzando o caminho de um tribuno romano e a vida dele muda para sempre. A abordagem já é agressiva, humilhante. A pergunta do oficial romano não quer uma resposta, claro. Ela só serve para esfregar o poder, a dominação, na cara das pessoas. É um retrato da humilhação diária que aquele povo enfrentava. E antes que qualquer palavra pudesse ser dita, a violência explode. A reação do tribuno é brutal, sem medida alguma. Esses tapas no homem idoso indefeso não são só um ataque pessoal, eles são um símbolo do grande conflito da história, a opressão contra uma fé que estava nascendo. A partir daquele momento de violência, uma verdadeira avalanche de tragédias acontece. A tentativa de vingança do pai, Jochebed, acaba destruindo a família toda. E o filho dele, Gesiel, perde absolutamente tudo: família, liberdade. Mas, quando ele chega no fundo do poço, algo muda. Ele é libertado por compaixão e renasce. É como se Gesiel morresse para que Estevão pudesse nascer. E é a partir daqui que duas figuras centrais aparecem, e os destinos delas estão prestes a se chocar de um jeito muito dramático. De um lado, o pregador apaixonado, Estevão, e do outro, o guardião rigoroso da lei, Saulo de Tarso. Olha, o contraste entre os dois é a chave de tudo. De um lado, você tem Saulo, o intelectual, o defensor radical da tradição, totalmente apegado à lei. Do outro lado, Estevão, o homem que encontrou a fé no meio do sofrimento, um mensageiro que falava ao coração. Eles são opostos em tudo, mas o destino, de um jeito bem trágico, cria uma ligação secreta entre eles através de Abigail, que era noiva do Saulo e, o mais inacreditável, a irmã que Estevão pensava ter perdido. E essa conexão escondida leva a gente direto para o clímax da história. A fúria legalista de Saulo está prestes a bater de frente com a fé inabalável de Estevão, bem ali, diante do conselho mais importante de todos, o Sinédrio. A pergunta de Saulo vem carregada de desprezo, de indignação. Para ele, a simples ideia de que um carpinteiro de Nazaré pudesse ser maior que Moisés, o grande legislador de Israel, era uma blasfêmia, algo inaceitável. Ele estava ali defendendo séculos de tradição. A resposta de Estevão é muito profunda e basicamente define o conflito. Ele não nega Moisés, mas o coloca em perspectiva. A lei trouxe a justiça, ok, mas a nova mensagem trazia algo ainda maior, o amor. Para o conselho e principalmente para Saulo, essa resposta foi a gota d'água, a confirmação da heresia. E ali, o destino de Estevão foi selado. E aí, as palavras acabam e a violência entra em cena. Num acesso de raiva, Saulo, que era o acusador, vira o agressor. Ele parte para cima de Estevão na frente de todo mundo, um gesto que inflama a multidão e leva à condenação final. E é assim que Estevão se torna o primeiro mártir da nova fé. Ele morre apedrejado enquanto Saulo assiste a tudo, concordando. A ironia cruel é que, sem que Saulo imaginasse, a sua própria noiva, Abigail, também estava lá, vendo o irmão que ela tinha acabado de reencontrar ser executado. No seu último suspiro, Estevão não amaldiçoa ninguém. Pelo contrário, ele pede perdão por eles. Essas palavras de misericórdia, num momento tão extremo, vão ecoar na alma de Saulo por muito tempo, se tornando uma semente que mais tarde ia florescer de um jeito extraordinário. Com a morte de Estevão, Saulo se sente ainda mais forte, mais autorizado na sua missão. Ele então parte para uma jornada que vai mudar, de forma definitiva, não só a vida dele, mas o curso da história. O destino era Damasco. Saulo levava cartas que davam a ele autoridade para prender e punir os seguidores do caminho lá na cidade. Ele estava no auge do seu poder como perseguidor.
totalmente convencido de que estava fazendo a vontade de Deus. E então, no meio do caminho, algo acontece. No meio do deserto, uma luz vinda do céu, mais brilhante que o sol, o envolve por completo. É uma coisa tão forte, tão avassaladora, que a caravana inteira para sem entender nada. Não era uma luz qualquer, era uma presença. E dessa luz, uma voz pergunta algo que atravessa a alma dele. Saulo, Saulo, por que me persegues? O impacto é tão grande que ele cai no chão. E quando se levanta, aquele doutor da lei tão zeloso está fisicamente cego. É como se a luz de fora o tivesse cegado para que ele pudesse enfim enxergar uma nova luz por dentro. E isso nos leva à fase final dessa transformação. Daquele estado de cegueira e desespero, nasce um homem novo, com um nome novo e um propósito de vida completamente diferente. Em Damasco, o perseguidor chega não como um predador, mas como uma vítima, cego, totalmente dependente dos outros. É lá que um homem chamado Ananias, um seguidor do caminho, recebe a missão de curá-lo. E no momento em que a visão dele volta, Saulo é batizado, mergulhando de cabeça na fé que ele tinha jurado exterminar. E essa imagem aqui resume a mudança de forma brilhante. O homem que ele era e o homem que ele se tornou são duas pessoas completamente diferentes. O orgulhoso doutor da lei se torna um humilde servo do evangelho. O perseguidor se torna o perseguido. Aquele que condenava se torna aquele que anuncia o amor e o perdão. É uma inversão total de identidade e de propósito. No fim das contas, a história de Saulo, que se tornou Paulo, deixa a gente com uma reflexão muito poderosa. Ela nos mostra que a transformação mais radical pode nascer do conflito mais doloroso, e que o perdão, o perdão, tem o poder de reescrever um destino. A jornada de Paulo nos faz questionar: será que existe um limite para a capacidade humana de mudar? E até que ponto um único momento pode, de fato, redefinir uma vida inteira?